Você chega em Porto Alegre, é um jogo contra a Alemanha, era um jogo muito importante, porque na época, né, o Brasil estava empatado com a Itália e com a Alemanha, cada seleção com 3 títulos. Eu me lembro que eles vieram um jumbo de jornalistas, marrentos pra caramba, etc e tal. Você chega e na época era aquela coisa de um treino e depois tinha jogo, enfim. Aí você chega e era uma seleção que estava mudando um pouquinho, porque o Parreira e o Zagallo estavam voltando. O que você acha? E aí você está na reserva. Aí acaba o treino e você não está muito satisfeito. Chona, eu lembro muito bem do que... muito bem, eu lembro de muitas coisas. Primeiro que quando eu fui convocado, eu entendi na minha concepção, pelo momento que eu estava, em relação aos jogadores que foram, que eu seria titular. Pelo que eu vinha fazendo na Europa, e naquela época, se eu não me engano, podem até levantar, eu era artilheiro da Europa naquele momento. Então, vim com esse pensamento, e é claro que todo mundo que é convocado para a seleção, ninguém tem essa obrigação de ser o titular. Essa é a verdade. Mas naquela condição, naquele momento, eu realmente entendi e esperava ser. Quando eu não recebo a camisa de titular pelo treinador na atualidade, naquela época, eu realmente fico bastante aborrecido, para não falar puto. E aí na saída quando acabou o treinamento, você e outros vários colegas vieram em cima de mim perguntar o que eu penso ou acho dessa situação de não poder jogar. E aí eu falei tudo aquilo que eu tinha vontade de falar, eu falei e acredito que não passei dos limites, não fui arrogante, fui o que eu sempre fui, o que eu sou hoje, sincero e bem objetivo. E ao sair dali, do estádio, depois dessa entrevista, como se tivesse sido uma coletiva, né? Eu fui falar com os treinadores, tanto com o Zagallo quanto com o Parreira e o Américo Faria também, que eles vieram me perguntar o que aconteceu. Eu falei que realmente fiquei bastante aborrecido, que eu esperava ser titular, mas não tinha nenhum contrato dessa forma, que eu seria o titular. Não concordo, mas não poderia ser diferente. Respeito e vou ficar no banco, se precisar de mim, eu tô aí. Foi assim que eu falei com eles. Sim. E aí eles falaram, você tem que entender que agora a direção é outra, a nossa forma de trabalhar é dessa forma, a gente vai colocar no time aquele que a gente entende que seja o melhor na seleção para aquele momento. E por esses motivos, você não vai jogar. Eu falei, tá resolvido, tudo certo. Mas não ficou tudo certo. Não, né? Pra mim não, pra eles sim. Eles continuaram e eu saí.